Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto que faz uma coisa, olha, bem ambiciosa. Bem ambiciosa mesmo. É um artigo online chamado Escatologia X. E ele tenta montar um quebra-cabeça de uns 2.500 anos. Isso. Ele pega profecias lá do livro de Daniel. E tenta encaixar no noticiário de hoje, sabe? Criando tipo um roteiro pro fim do mundo. Um roteiro bem detalhado. Exato. E, olha, a nossa ideia aqui não é bancar o vidente, né? É outra Com coisa. certeza. A gente quer entender a lógica por trás desse mapa. Como que o autor conecta pontos tão distantes no tempo? Que visão de mundo surge disso tudo? E é interessante que o ponto de partida do autor é, na verdade, uma crítica, quase uma bronca, Uma bronca com o quê? com o que ele enxerga no cristianismo hoje. Ele diz que a tendência é a tratar a profecia como se fosse, sei lá, horóscopo, uma simples adivinhação do futuro. Hum, E para sustentar isso, ele cita uma passagem de Isaías que o próprio Cristo usou. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para ele, essa é a chave de um problema que é eterno. essa crítica inicial é bem forte. Mas como ele liga essa ideia de uma fé meio de fachada com o assunto principal, que são as profecias do fim dos tempos? Parece um pulo meio grande. Parece, mas ele constrói uma ponte bem provocadora. Ele lança um conceito que chama de ateus religiosos. Ateus religiosos? Isso parece uma contradição. Pois é. Mas a ideia, segundo o texto, não é sobre quem fala eu não acredito em Deus. É mais sutil. Certo. O autor argumenta que existem mais ateus dentro das igrejas do que fora. E para ele, o ateu é quem, na prática, na vida real, age como se Deus não existisse. Mesmo que cumpra todos os rituais, sabe? Ah, entendi. É uma negação pelas ações, não pelas palavras. Exatamente. E para ele, essa religiosidade vazia é tipo o terreno perfeito para o engano que vai marcar o fim dos tempos. É a audiência ideal para um discurso que parece espiritual, mas no fundo não é. Faz sentido. Então, essa crítica não é um desvio do assunto, é a fundação do argumento dele. É como se ele dissesse: olha, cuidado, porque muitos que se dizem religiosos estão, na verdade, despreparados para o que eu vou descrever agora. Isso. E o que ele descreve é a tal profecia das 70 semanas de Daniel, certo? Exatamente. Esse é o esqueleto de toda a interpretação. A profecia fala de 70 semanas, que a maioria dos teólogos entende como 70 períodos de 7 anos. Ok. O texto explica que 69 dessas semanas já se cumpriram e terminaram com a vinda do Messias. Mas o ponto crucial, a virada na interpretação dele, é que existe uma lacuna de tempo. Uma lacuna. Uma lacuna enorme e não especificada entre a 69ª e a 70ª semana. Peraí, uma lacuna de basicamente 2.000 anos no meio de uma profecia. Para quem é leigo, isso soa um pouco como forçar a barra para fazer a conta fechar. Como o texto justifica uma pausa tão longa assim no cronômetro divino? Essa é a questão central. E o autor dá um propósito teológico muito claro para isso. Ele não vê como um erro ou um silêncio. E qual seria o propósito? Ele define essa lacuna como o período da graça. Período da graça? Na lógica do texto, essa pausa foi intencional. Foi um tempo que Deus abriu para algo novo acontecer. A formação da igreja e a pregação do evangelho pelo mundo todo. É o tempo em que os não-judeus foram incluídos no plano, sabe? Entendi. Então não é forçar a barra na visão dele, é revelar uma fase secreta do plano. Exato. E ele é bem categórico ao dizer que a gente está chegando no fim dessa pausa, citando os sinais dados por Cristo. Ok, então, se esse período de graça em que a gente está é a grande pausa, o que acontece quando alguém aperta o play de novo? É aí que entra a 70ª e última semana, né? Os tais 7 anos de pura intensidade. Pura intensidade é a palavra. Ele mergulha em Daniel 9:27, que diz: "E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana." E quem é esse ele? O ele, na interpretação da fonte, é, sem dúvida, o anticristo. E esse pacto de 7 anos, que provavelmente vai ser um acordo de paz ou segurança global envolvendo Israel, é o gatilho. É o que inicia oficialmente a contagem regressiva final. E essa ideia de um pacto global não vem do nada, segundo o texto. Ele conecta isso com
Bom, com o mundo de hoje, com a globalização. Exatamente. O texto argumenta que o palco para esse governo mundial já está sendo montado há décadas, sob a bandeira da nova ordem mundial. Ah, o famoso termo. É, ele descreve isso como o engodo do progresso, uma fachada de avanço, de ciência, de justiça social, que, na verdade, estaria unificando o poder global para entregar nas mãos dessa figura o anticristo. E ele não fala de forma abstrata, ele dá nomes. Sim, ele nomeia os supostos agentes desse processo. A lista é longa e bem eclética. Muito eclética. Inclui os Illuminati, Skull and Bones, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, Clube de Roma, Grupo Bilderberg. Comissão trilateral, marxismo e até cultos espiritistas. Uau! E o interessante aqui não é só a lista, mas a mistura que o autor faz. Ele junta sociedades secretas quase míticas, tipo os Illuminati, com think tanks políticos que existem de verdade, como a Comissão Trilateral. E com movimentos filosóficos como o marxismo. Isso. A estratégia retórica aqui é criar a impressão de uma conspiração que está em todo lugar, sabe? Que opera em todas as frentes. Na cultura, na política, no espiritual. Faz sentido. Ele está dizendo que não é um grupo só, mas uma rede gigantesca que prepara o terreno para esse pacto de 7 anos. Exatamente. Ao misturar o que é real com o que é lendário, a conspiração parece mais plausível e, ao mesmo tempo, mais assustadora. Ok. Mas então, esse pacto é feito e começa a última semana de 7 anos. O que acontece depois? O texto diz que as coisas pioram muito, né? Principalmente na metade do período. Isso, o pacto é quebrado no meio do caminho. Os últimos 3 anos e meio são descritos como a Grande Tribulação, um tempo de perseguição e sofrimento que nunca se viu antes. Certo. E a fonte se apoia em outra visão de Daniel, a dos 10 chifres, que seriam 10 reis ou nações, e um outro líder que surge e derruba 3 deles. Esse líder, o anticristo, assume o poder absoluto. E as ações dele são bem específicas, né? O texto fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos, e essa parte é intrigante. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Exato. E a duração disso tudo é dada de um jeito bem misterioso. Um tempo e tempos e metade de um tempo. O que isso quer dizer? O autor decodifica essa expressão de um jeito bem literal, o que é uma característica dessa linha de interpretação. Como assim, literal? Um tempo é 1 ano. Tempos, no plural, são 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Ah, Se você somar tudo, dá exatamente 3 anos e meio. a conta fecha. Para ele, isso é uma linguagem poética. É um cronograma preciso. E durante esses 3 anos e meio, esse líder mundial teria autoridade para perseguir os fiéis, os santos, e impor uma nova ordem, mudando calendários e leis que, na visão do texto, já estariam globalizadas, prontas para essa centralização. É impressionante a precisão que o autor busca, quase como se ele estivesse tentando decifrar um código de engenharia e não um texto religioso milenar. Essa busca por uma certeza matemática no meio do caos é um fenômeno interessante por si só. E essa busca por certeza não para. O autor não se contenta só com Daniel. Ele vai para o livro do Apocalipse para mostrar que esses 3 anos e meio aparecem lá também, só que de outras formas. Para mostrar consistência. Isso. Ele quer provar que a Bíblia é matematicamente consistente nesse ponto. Ele cita o Apocalipse 11, que fala dos gentios pisando a cidade santa por 42 meses. 42 meses, que são exatamente 3 anos e meio. A matemática fecha de novo. Mas essa passagem também diz que o apóstolo João deveria medir o santuário de Deus. Isso tem uma implicação bem física, né? Bem concreta. Uma implicação gigantesca. E o autor vai direto ao ponto. E qual é o ponto? Se o templo vai ser medido, ele precisa existir. Portanto, o texto afirma, sem rodeios, que o templo de Salomão será reconstruído em Jerusalém. Que doideira! Ele não trata isso como um símbolo. É um evento literal, futuro. Ele chega a dizer que os judeus já possuem todo o material para a reconstrução. Uau! Então saímos de uma discussão sobre fé para um projeto de construção em Jerusalém. A escala do argumento é enorme. Totalmente. Para essa interpretação, a reconstrução do templo não é uma opção, é um pré-requisito profético.
E ainda tem mais uma medida de tempo, né? Em dias. Sim, a terceira prova da consistência. Apocalipse 12:6 diz que a mulher fugiu para o deserto, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 dias? Se você dividir 1.260 por 30, que é como se costuma fazer na numerologia bíblica, você chega nos mesmos 42 meses. Para ele, essa convergência não é coincidência, é prova divina. Ok, mas quem é essa mulher que foge para o deserto? Na interpretação da fonte, a mulher é um símbolo da igreja. Da igreja. E essa fuga para um lugar de proteção é uma metáfora para um evento central nessa linha de pensamento: o arrebatamento. O arrebatamento? Pense nisso como uma evacuação divina de emergência. A ideia é que, um pouco antes do período mais caótico da história, essa grande tribulação de 3 anos e meio, os verdadeiros fiéis seriam retirados da terra por Deus. Para escapar do pior que está por vir. Exatamente. Ah, e isso conecta tudo de volta com o começo. Os ateus religiosos com a fé de fachada seriam os que ficariam para trás. Exato. Enquanto a mulher, a igreja verdadeira, seria protegida. A profecia vira um filtro para separar o joio do trigo. Perfeito. O arrebatamento é a resposta para a pergunta: quem são os verdadeiros fiéis? E a consistência tripla da duração, tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1.260 dias, serve como a garantia matemática de que esse evento terrível, do qual a igreja escaparia, é real, preciso e inevitável. Ok, vamos organizar as ideias porque foi uma jornada em tanto. O que a gente encontrou nesse texto, Escatologia X, é um sistema de crenças bem amarradinho. Bem amarrado. Começa com uma crítica forte à religiosidade superficial, que prepararia o terreno para o grande engano. Isso. Depois, ele apresenta a profecia das 70 semanas de Daniel como o cronograma mestre do fim dos tempos. Usando a ideia de uma lacuna de 2.000 anos para explicar o tempo da igreja, que, segundo ele, está acabando. Aí a peça central é a última semana de 7 anos. Ela começa com um pacto global firmado pelo anticristo. E essa figura é o ápice de um processo de globalização e centralização de poder que o autor vê acontecendo agora, supostamente orquestrado por aquela rede de organizações. Certo. E dentro desses 7 anos, a segunda metade é a mais brutal. 3 anos e meio de grande tribulação. E o texto se esforça para provar que essa duração é citada de 3 formas diferentes, mas matematicamente idênticas, na Bíblia, o que daria credibilidade divina ao roteiro. E por fim, essa interpretação leva a conclusões muito literais e físicas, tipo a necessidade de reconstruir o templo em Jerusalém e o arrebatamento da igreja antes desse caos todo. Basicamente, é uma narrativa que oferece uma explicação totalizante para o mundo. Sim, ela dá sentido a eventos globais complexos, como geopolítica e crises, e coloca tudo numa história com um começo, meio e um fim muito bem definido. É um mapa para um território caótico. E é importante dizer que esta é uma interpretação específica dentro de um campo, a escatologia, que é cheio de debates e visões completamente diferentes usando os mesmos textos. Com certeza. O que a gente explorou aqui foi a lógica interna e a arquitetura de um desses mapas. Um mapa que é incrivelmente detalhado e autossuficiente. Ele oferece certeza no mundo de incertezas. E talvez aí esteja grande parte do seu apelo. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? O texto começa criticando quem busca profecias como se fosse adivinhação, como uma bola de cristal. No entanto, o que ele constrói é um dos mapas mais detalhados e específicos do futuro que se pode imaginar. É verdade. Isso faz a gente pensar qual é a linha que separa a interpretação teológica da previsão do futuro e como diferentes visões de mundo, diferentes sistemas de crença traçam essa linha em lugares completamente distintos, transformando o que para um é fé, para outro é adivinhação.